Como fazer um anúncio que vende? Nós aqui da V4 desenvolvemos uma maneira como a gente testa os anúncios e hoje eu vou explicar para vocês como ter essa orientação e entender qual anúncio que vende mais. Se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo da V4, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e também comenta aqui embaixo alguma dúvida ou algo para colaborar nesse assunto aqui do vídeo. Se o conteúdo for relevante para vocês também, deixa um like ou até mesmo um dislike se não for relevante e compartilhe com seus colegas de profissão ou até mesmo algum amigo que também tem interesse nesse conteúdo. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é um anúncio que vende? Não necessariamente o anúncio que vende é o anúncio mais bonito, né? Isso é até um tema bem polêmico, porque tem muito a ver com design, com a profissão de designer, né? A gente é muito focado no resultado, né? Então, às vezes, o designer ele tem aquele objetivo de fazer o trabalho mais bonito possível, né? Tem aquela coisa do artista, mas aqui na V4 a gente é um pouco mais cientista e menos artista. E o porquê que a V4 tem essa postura? Em todos esses anos, né, que a gente trabalha com marketing digital, a gente já teve um modelo de agência, a gente evoluiu para um modelo de consultoria, de assessoria mais focado no resultado e a gente percebeu que não necessariamente o belo é o que vende. Depois que a gente conseguiu evoluir nessa questão e começar a fazer os testes dentro das ferramentas, né, com vários anúncios diferentes, formatos diferentes, a gente ficava até intrigado, porque por vezes nós fazíamos artes maravilhosas, né, que demandavam muito tempo e para testar junto a gente colocava de repente uma imagem do Google super simples, nada elaborada, uma foto super genérica e às vezes essa foto genérica muitas vezes vendia mais, tinha mais performance no anúncio. O objetivo de vocês quando fazem um anúncio é descobrir qual é o melhor. E o melhor sempre é o que vende mais, o que converte mais. Às vezes o cliente vai dizer para vocês que não achou que o anúncio é bonito, que o anúncio está interessante e vai tentar direcionar vocês para que vocês façam algo um pouco diferente, um pouco mais elaborado, vai tentar dar ideias. A nossa recomendação é sempre, façam, porém não desistam da ideia de vocês, porque é possível fazer um comparativo entre os dois. Faça uma campanha com o anúncio que o cliente acha interessante e o que você acha interessante e outras variações. E vai ganhar aquele que converte mais, né? Então é uma maneira que você pode convencer o seu cliente de que a sua ideia é mais vencedora, certo? Agora partindo mais na prática, né? A gente também não pode fazer coisas tão fora do padrão, porque senão causa uma estranheza dos usuários. Então, o que é importante é tu ter uma coerência com a tua comunicação visual, tu tem que ter ali provavelmente um MIV ou até mesmo pelo menos uma estrutura visual e ter a sua coerência, né? Ter essa coerência com toda a comunicação visual do cliente é indispensável e também ter referências. Quando você vai desenvolver um anúncio ou vários anúncios, o interessante é que você primeiro faça uma pesquisa, né? Entenda todos os concorrentes do seu cliente e depois disso consiga pegar algumas referências, talvez referências de outros nichos, de outros mercados, mas que você considera interessante. A partir daí, também com um tema de campanha que você conseguiu definir antes com o cliente, você consegue começar a desenvolver esses anúncios e poder testar eles na prática. Então assim, só para recapitular e a gente mostrar um processo, porque a gente aqui é muito fissurado por processos, né? Então é interessante quando você vai fazer um anúncio ou até mesmo vai fazer um MIV, vai fazer a questão de identidade visual do cliente, a gente ter um padrão, né? Um passo a passo. Então assim, para recapitular, a gente precisa entender esse processo, né, de criação dos anúncios ou até mesmo de alguma peça gráfica que você vai utilizar de maneira que você queira que ela venda. Então vamos recapitular o passo a passo. Primeiramente a gente precisa fazer essa pesquisa, entender o mercado, entender as referências, né, de mercado ou até mesmo algumas outras referências que você entenda que é interessante para utilizar para fazer esses anúncios.
Então fez a pesquisa, conseguiu reunir tudo isso visualmente ali no teu programa que você vai fazer essa edição. Aí você precisa ter a inspiração, né? Ter algum objetivo ali por trás, né? Ter aquela coisa mais do feeling. Isso é um pouco, né? Tem a ver com um artista, mas não se esqueça que a gente está focado no resultado aqui. Tem que ter um tema, essa campanha precisa ter toda uma temática que faça sentido e que conte uma história. Então isso é importante, senão é apenas um anúncio sem nexo, sem um objetivo final. E tudo isso tem que combinar, né? Tem que existir uma coerência entre esses pontos que a gente comentou. Depois disso, você consegue fazer os anúncios, fazer a peça gráfica e verificar o resultado. Se tudo isso que você fez gerou um anúncio que não teve resultado, cara, novamente. Então, esquece isso que você fez e começa novamente, né? Pegando outras referências, entendendo outras fontes para que você possa fazer anúncios diferentes. Lembrando, pessoal, que a gente precisa estar sempre atento ao copy, né? Esse vídeo não é para falar sobre o copy, mas nada disso que a gente está falando aqui vai adiantar se o seu copy não for persuasivo, não for tão bom quanto a sua arte. Então fique atento a isso, entenda se o copy também é coerente, ele não pode ser a questão do clickbait, ter uma imagem que ela fala uma coisa, que chama atenção, mas chega no copy não é bem aquilo, ou até mesmo o copy ele não faz sentido com a página, então tem que existir essa coerência. Outro ponto em relação a ser cientista e não ser apenas um artista. Existe aí os designers, né, tem paixão pela sua profissão, mas quem quer gerar resultado tem que ser mais cientista do que artista. Então é muito importante estar com a mente aberta, né, para poder fazer muitas diferenças de anúncios e de formatos diferentes, às vezes quebrar alguns padrões, né, que a gente aprendeu na universidade, então isso é indispensável. Outro ponto é a questão dos formatos, né? O que eu digo de formato é quebrar o padrão, né? Dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, já existe um formato de anúncio que ele meio que se repete, né? E isso acaba passando despercebido pelos olhos dos usuários. Então, se você não quebrar esse padrão, é provável que o usuário apenas role para cima, né, o feed e o seu anúncio fique esquecido. Então, um bom exemplo é utilizar vídeos, né, como se fosse GIFs. Eu explico para vocês. Havia uma época que eu estava com alguma dificuldade aqui de fazer anúncios diferentes e tudo mais, eu tive a ideia. Como eu tenho uma expertise na questão dos vídeos e eu precisava fazer anúncios, e eu não tinha disponibilidade do cliente para ficar gravando um vídeo e tudo mais, e também achei que o vídeo não seria algo interessante no momento, eu resolvi fazer como se fosse um GIF, porém em vídeo, né? Então eu peguei, fiz a questão da imagem, toda bem trabalhada, coloquei ali a chamada para ação na imagem, a foto do cliente ali, porque era um infoprodutor, e a imagem ela tinha uma animação no fundo, então ela não era uma imagem simples e estática, e também não era um vídeo, então isso já cria uma quebra de padrão. E é isso que você precisa primeiro chamar a atenção do cara com uma quebra de padrão, automaticamente essa pessoa já vai entender que precisa ler alguma coisa porque chamou a atenção dela, ela já lê o que está na imagem, se não tiver nada escrito na imagem, automaticamente ela vai para a copy. Se a copy é bem feita, ela vai para a página. Outro exemplo legal foi um dos nossos cases aqui, que a gente fez uma campanha focada no medo. Isso é uma coisa muito importante. A gente não pode focar no produto, a gente precisa focar ou na transformação que a pessoa vai ter ou no medo, né? Na dor da pessoa. Então a gente fez uma campanha que era assim, 4 motivos que sua empresa vai quebrar. Então é algo que já chama muita atenção, pela frase, pelo impacto que ela tem. Então a gente aliou isso, todo esse tema mais polêmico, mais forte e que realmente iria chamar atenção com uma quebra de padrão, porém numa imagem. Esse tema já era bem polêmico, a frase também já chamava muita atenção e eu resolvi fazer uma imagem que pudesse quebrar o padrão também que tem dentro do Facebook. Essa imagem ela era basicamente um formato padrão, né, que tem dentro do Facebook, do Instagram, e aí eu queria brincar um pouco com o fundo do próprio Facebook e do Instagram, que é basicamente branco. Então a imagem, a cor da imagem, ela era toda
vermelha e amarela, que são imagens de atenção, né? Eu coloquei uma figura em flat design, onde a figura ela remetia ao desespero, a algo realmente urgente, né? A imagem ela era amarela com bordas vermelhas. Havia a frase que sua empresa vai quebrar, era realmente bem agressivo. E eu brinquei com o layout do próprio Facebook. O que aconteceu é que eu fiz uma rachadura para ter conexão com a quebra, né? Quebrar o negócio. Então eu fiz uma rachadura que vinha do começo até o final em branco. E aconteceu que essa imagem ela se misturou com o layout do Facebook e do Instagram. Então, quando a pessoa passava esse anúncio, né, passava rolando no feed, isso chamava atenção automaticamente, a pessoa enxergava essa quebra de padrão, literalmente essa quebra, né? A pessoa automaticamente lia o copy, né, que estava aqui na imagem, e depois ela passava para a escrita persuasiva que ficava aqui embaixo, que seria o copyright. E aí sim, é direcionado para essa página, e essa página era uma página que a gente fez realmente com todos os pontos, né, os 4 motivos que sua empresa vai quebrar esse ano. Então as pessoas liam isso, entendiam o que a gente estava dizendo, e lá no final existia o CTA, né, que é o Call to Action, para que as pessoas possam, enfim, falar conosco e entender a nossa solução para esse problema. Então esse é um bom exemplo de quebra de padrão e que a gente teve resultados muito positivos. Então essas são nossas dicas para fazer um anúncio que vende. Obviamente que vocês precisam testar aí, né, como a gente comentou sobre ser um cientista, e se você quer entender mais sobre como fazer todo esse processo, e não só isso, como poder fazer esses testes e entender esses dados de maneira mais efetiva, a gente tem o nosso curso Cientista do Marketing, vai estar aqui na descrição. Lá você vai poder entender melhor como fazer todo esse processo. E também, se você tem uma empresa e quer vender mais através da internet, aqui embaixo também tem um link para que você possa entrar em contato com a gente vai falar com vocês, entender melhor os problemas de vocês e vai ajudar a sua empresa a vender mais. E se você quiser ser nosso parceiro aqui, ser nosso sócio executivo através do modelo de franquias, você pode também entrar aqui na descrição que vai ter um link para você entender um pouco melhor desse nosso negócio, certo? Eu sou o Rômulo Fernandes, sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.